Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Muito boa noite, bom dia e boa tarde para você que está assistindo. Hoje o encontro vai ser diferente, um rostinho novo por aqui. Hoje vai ser de filho para pai. Não esqueça de seguir nosso canal, comentar e dar um like, que isso ajuda demais a obra do Senhor. E aí, pastor Alex, pai ou pastor, né? Melhor assim, que chama logo de pastor e pai. Quem vai entrevistar hoje sou eu. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a sua vida, né? Trajetória desde pequeno, a vida comum, a vida com Deus e toda essa história, né? Tá preparado? Amém. Preparado eu nunca tô, mas o Espírito Santo tá, né? Então Hoje é vamos de em pai, frente. hoje é de filho para pai, hein? Vamos lá. Vai devagar para tu descobrir coisas que tu não vai gostar. Misericórdia. Vamos lá. Vamos lá então, pai. Para começar, vamos começar do princípio, né? É bom. Fala um pouquinho aí para mim e para o pessoal que está ouvindo da sua história, como é que começou ali, desde a sua infância, como era a sua vida, o meio que você vivia, as pessoas que você convivia, como era essa vida inicial. Minha infância foi uma infância comum, assim, quer dizer, uma infância comum para um garoto da minha época, né? Fui criado numa família normal, pai, mãe ali, né? Eu, minha irmã, né? Fui criado numa época que a gente vivia muito na rua. Tive uma infância muito legal, muito bacana. Brinquei muito, praticava esporte, tinha muitos amigos, né? Diferente de hoje, a gente não tinha esse acesso à tecnologia, coisas que nos prendiam. Então, a gente tinha uma vida de uma criança saudável, jogava futebol, soltava pipa, né? Fui criado, sou carioca, né? Então, no Rio de Janeiro, isso era muito comum, né? Mas eu tive uma infância maravilhosa, né? No bairro de Realengo. Tive pais maravilhosos, uma família muito bacana, tios, avós sempre por perto. Então, eu posso dizer que minha infância ela foi extraordinária. Foi uma infância que eu aproveitei muito, muito feliz. Entendi. Só para situar o pessoal, você foi criado em Realengo. Isso. Realengo fica onde? E qual foi a década que você nasceu? Qual foi o ano que você nasceu? Que geração, mais ou menos, você pegou aí na sua juventude para jovem adulto? Eu nasci em 78, né, Realengo, capital do Rio de Janeiro, né, subúrbio do Rio de Janeiro. Nasci em 78 e isso, né, na década de 80, final da década de 80, quando você está maior um pouquinho. Mas já era comum a gente com 10, 11 anos naquela época brincar na rua, a violência era menor, né, a gente conhecia todo mundo, os pais, os vizinhos se conheciam, né. Então foi nessa época e aí... Agora, a minha adolescência mesmo, o auge da minha adolescência foi a década de 90, né? Que eu já era um pouco mais velho, mas nessa data de criança, de começar a ter esse relacionamento de rua, de brincar, de esporte, foi nessa final da década de 80 e para o começo da de 90. Entendi. Essa década aí é bem icônica, né? Teve muitos movimentos. Verdade, meu filho, verdade. A década de 90 foi uma década marcante, eu creio, né? Uma das mais marcantes do nosso país, né? Uma década que se fala muito hoje. Eu vivi esse ápice no Rio de Janeiro, né? Tive uma infância muito tranquila, muito comum para um menino, mas na década de 90 as coisas já mudam um pouco de figura, né? A minha adolescência, a gente já começa a ter contato com outras coisas no Rio de Janeiro, que era muito comum, né? A década de 90 mesmo ela é marcada pelas gangues, baile funk, né? E isso era comum, né? Cultural nosso, e é nessa época que minha vida começa a tomar um outro rumo, né? Já com 14 anos, já indo para 15 anos, 16, minha vida já começa a tomar um rumo diferente. Entendi. No meio que você convivia desde pequeno, tinha algum grupo ali na sua família, parente, ou de amigos ali que era cristão? Ou sempre foi um pessoal bem... Vou usar essa expressão que não é ideal, mas bem comum, de bem mundano mesmo, bem fora do que a gente conhece do cristianismo, né? A minha família era uma família tradicional carioca, né, cara? Aquela família que gosta de festa, samba, churrasco, futebol. E eu cresci nesse meio, né? Pelo menos na minha infância, bem lá atrás, isso para mim era muito comum. Meus pais, meus tios, sempre muita festa, incluía bebida, futebol e tal. E depois, já um pouco maior, minha mãe se converte. Então, ali eu já começo a ter um contato com a igreja, um pouco lá atrás, né? Eu já tinha um contato com a igreja.
visitava com minha mãe e tal, mas minha família, eu cresci nesse contexto, né? Um contexto bem mundano. Então me diz uma coisa, o pessoal dessa geração passada, eles falam muito, né? E até enaltecem muito essa geração. Não vou expressar minha opinião sobre isso, mas eu quero saber, entre vocês jovens, não sei se você se lembra bem, qual era mais ou menos a mentalidade de vocês? Por exemplo, hoje os jovens com acesso à tecnologia, eles sempre pensam em muitas viagens, né, que hoje é muito comum. Eu sei que na época era mais difícil. Viagens para o exterior, ganhar dinheiro. Tem jovem muito novo falando de ganhar dinheiro, né, ficar rico. Enfim, muitos objetivos diferentes desses jovens que eu sei da sua época. A mentalidade de um jovem dessa época, o que vocês gostavam de fazer? Qual ambiente que vocês frequentavam? Qual era o pensamento de vocês acerca da vida e de um futuro? O que vocês, em geral, assim, um pensamento genérico? Era bem diferente, né, Lucas? O acesso ao estudo, à faculdade, como hoje, era coisa rara, principalmente no meu meio ali, né? O subúrbio, a faculdade era muito caro para se fazer. Né? O acesso ao estudo, um bom estudo era muito caro. Hoje as coisas mudaram muito. Né? Então a nossa realidade era outra. Né? A nossa mente, a gente só pensava em namorar, baile funk, né? Depois que veio a ascensão no baile funk, mas era isso, estar na rua, fazer amigos, né? Estar entre os amigos, namorar, né? Mas era uma cultura totalmente diferente. Viajar para o exterior, fazer uma faculdade, não passava na nossa cabeça. Era raro, né, entre os meninos os jovens da minha época ali, os adolescentes, terem algum plano, né, para algum curso ou nível superior. Os pais, né, pobres, trabalhadores, mas como eu disse, a realidade era totalmente diferente, né? Não, o acesso não era tão fácil quanto hoje. Estudamos em escola pública, eu e os meus amigos, dificilmente estudava em escola particular, né? A gente tinha que escolher uma coisa ou outra, né? O país era bem diferente, a realidade do país era bem diferente. Então, é muito diferente disso da juventude de hoje, né? A facilidade que se tem de fazer uma faculdade, né? Eu vim fazer uma faculdade depois de velho já, de casado, você sabe, já pai. Era muito difícil, as coisas não eram como hoje, o acesso à educação era muito mais difícil. Então, o meio que a gente conhecia era aquele ali, né? A nossa realidade era essa, era ser feliz com o que a gente tinha nas mãos, né? E esses sonhos não passavam pela nossa cabeça de forma alguma. Hoje, com o seu pensamento, com a maturidade que você tem e a vida em Cristo, você acha que, apesar de toda essa glória, né, que o pessoal traz para esse tempo, o pessoal gosta muito, lembra com muito carinho dessa geração, você com a experiência que você tem atual, você vê que havia alguma perversidade naquela época ali, entre os jovens, no meio que você vivia mesmo? Hoje você consegue perceber que era uma vida que era caminhada de um jeito errado? Qual noção você tem hoje, depois de Cristo, daquela época, de como você era, de como as coisas eram? Nós éramos frutos do meio, né, Lucas? Assim, hoje, quando nós somos nova criatura, nós influenciamos. O crente verdadeiro, né? Ele influencia o ambiente, mas naquela época não, nós éramos influenciados. Então nós fomos criados para a guerra, né? Fomos criados para a guerra, para brigar, para as gangues, né? Assim, entre nós havia uma coletividade, uma amizade ali, sabe? Muitos de nós fomos criados juntos desde menino, eu e meus amigos, né? Então havia uma amizade diferente do que hoje também, né? Mas havia maldade, claro que havia, principalmente com o advento das gangues na década de 90, das brigas e tal. Havia sim uma maldade, havia uma certa crueldade nesse tempo também, né? Não eram só glórias, né? Mas era a nossa realidade, né? Foi o que a gente conhecia, era o que a gente tinha acesso. Ou você se preparava para esse tempo, né? Ou você se escondia, né, dentro de casa e da sociedade. Então, nós éramos preparados para isso, né, cara? A gente vivia essa realidade das brigas, dos bailes, das gangues. Então, a gente era fruto daquele meio. A minha juventude conheceu e viveu isso, era o que a gente tinha para viver. Salve os raros filhos de cristãos que não se envolviam, né? Eram diferentes. Para nós, eram como ETs, né? A forma de se vestir, de viver era bem diferente de nós. Mas, do contrário,
era a nossa realidade, o estilo de vida, era o que a gente tinha para viver, né, cara? Eu tô te perguntando isso, mas já tinha ouvido falar dessas histórias antes, né? Contando em família. E uma coisa que eu percebo, eu gosto muito de filme, né? Gosto de assistir filme. E nessa década aí, entre anos 70 e 90, uma coisa engraçada é que muitos filmes foram lançados, e muitos dos maiores filmes lançados de maior bilheteria, mais famosos, foram filmes de máfia e gangue. Né? Muitos, mas existem milhares. Às vezes, quando eu vou assistir algum, minha esposa até reclama: ah, você só quer assistir esses filmes. É porque eu gosto de alguns filmes antigos e bons, e a maioria deles é em relação a isso. Isso dá até pra gente perceber que era o tipo de coisa que moldava a mentalidade dessa galera, né? O filme, a TV, os programas e os famosos da época moldaram essa personalidade também. Você acha que sim? Não, na verdade, Lucas, nossos heróis eram os vilões, né? Essa era a nossa realidade, né? Nossos heróis eram vilões. Então, quando a gente olhava para... Não que esses filmes influenciassem a nossa vida, mas pela realidade que nós vivíamos, a gente se identificava com certos filmes, né? Quando eram filmes de gangues e tal, a gente se identificava porque era a nossa realidade, né? A gente vivia para isso, né? Então, era a nossa realidade. A gente se identificava muito quando a gente viu certo tipo de filme, assim, de gangues e tal. E era realmente o que a gente vivia. E como nos filmes também, nós tivemos muitas percas, né? Muitas coisas tristes aconteceram nesse tempo da nossa juventude, de amigos, né? Exatamente como talvez você tenha visto em muitos filmes, né? Era a nossa realidade da época. Nos filmes geralmente começa, e jovens mesmo, né? Integrando esse tipo de grupo e parece para eles mil maravilhas, porque eles começam a ter contato com muita coisa, mas o desfecho sempre é terrível, né? O que mostra nos filmes, eu creio também que muitos são baseados em fatos reais, pelo que eu já vi, e reflete a realidade, né? Com sempre certeza. acaba em destruição, né? É como eu te disse, a sensação de poder é muito sedutora, sabe, meu filho? Ela nos seduz, você vem numa realidade que você não tem voz. E às vezes essa voz vem através da violência, né? Vem através da opressão, né? Ou do fato da gente se achar oprimidos e querer revidar de uma forma violenta. Então, essa sensação seduzia os jovens, né? Nos seduzia, né? A sensação de ser temido, de ser olhado como os caras que querem ser, que as pessoas, que os jovens queriam copiar, né? Os mais jovens e tal. Mas não há glamour nenhum, né, cara? Nessa caminhada, como nos filmes, às vezes começa como um conto de fadas, mas termina como tragédia, né? Nessa caminhada perdi muitos amigos meus, amigos criados juntos e que dormiam na minha casa, né? Antes da gente se envolver com certas coisas. Eram meninos bons, podiam estar hoje comigo na igreja, serem meus amigos, como graças a Deus eu tenho alguns, né, que sobreviveram, que hoje são chefes de família, estudamos juntos e tal. Mas também perdi bons amigos, né? Amigos que a gente viajava junto no verão e tal, nas férias, que passávamos praticamente a vida toda juntos, né? A gente se via todo dia, jogava bola todo dia, mas o destino nos levou para caminhos diferentes, né? Eu ia até perguntar isso, mas você já respondeu, né? Se nessa juventude, quando eu digo juventude, antes do 18, se você perdeu amigos nessa situação, né? De, vamos dizer assim, criminalidade. Perdi. Você pode contar pra gente, assim, o que puder, né? Qual foi a situação assim, mais que surpreendente no sentido ruim? O que foi mais terrível, assim, de se saber entre esses casos? Na verdade, todos são tristes, né, Lucas? Porque todos eram amigos, assim, de infância. Perdi amigos assassinados pelo tráfico, perdi outros por assalto, perdi outros por envolvimentos, né, com coisas ilícitas, né, cara? E não foi um nem dois, foram muitos, né? Meninos bons até, que tiveram uma boa criação, mas no caminho da vida acabaram se perdendo, né? Alguns de nós conseguiram voltar, outros entraram e nunca mais conseguiram sair, né? E esses foram alguns desses que não tiveram como voltar atrás, né? E graças a Deus alguns de nós conseguiram, mas outros eram tarde demais. Mas perdi muitos assassinados, né? Muitos, alguns em comunidades, outros em saídas de bailes, né? Tive meus livramentos também, né? Eu creio que Deus já tinha um plano para mim, porque também tive
perigo de morte, né? Tava entre um desses, né? Podia ser um desses, né? E tive à beira da morte também, uma certa vez, mas eu creio que Deus já tinha um plano para minha vida. Por isso que eu tô aqui. Acho que tinha uma mãe que orava também já, né? Minha mãe já convertida, que orava por mim, então eu creio que já havia um chamado, qual eu resistia, né? Porque eu sempre lembrava da igreja quando eu era pequeno. Fala uma coisa pra mim. Qual foi seu primeiro contato com o evangelho? Foi com sua mãe, minha avó? Foi. Eu era muito pequeno, eu ia com minha mãe, né? Eu pequeno. E, ao mesmo tempo, como eu te disse, minha família respirava isso, samba, futebol, festa, né? Mas minha mãe se converte ainda muito novo e eu ia muito com minha mãe na igreja. É a mesma igreja que ela frequenta até hoje, a mesma denominação, não ao mesmo tempo, né? E eu lembro, eu sempre levando um envelope da oferta que ela me dava, e eu gostava de ir lá na frente, o cheiro do óleo, né? Ele sempre foi muito marcante. Eu creio que é algo espiritual, né? E não só físico, porque nos meus momentos de dores eu senti o cheiro daquele óleo, sabe? Eu acho que era Deus me lembrando de onde era meu lugar. Eu sempre senti o cheiro do óleo. Era muito forte na igreja naquela época, não tinha esse óleo cheiroso de hoje, né? Então aquele cheiro era muito marcante na minha vida. E nos meus momentos de dor, né? Na caminhada da vida, me encontrei nesses momentos sombrios da vida e eu lembrava desse cheiro de óleo e vinha no meu nariz. Não sei se era... Eu creio que era o Espírito de Deus, né? Me lembrando dessa semente que tinha sido plantada no meu coração, né? Então, minha avó se converte, é o primeiro contato que você tem no evangelho. E desse primeiro contato até um relacionamento verdadeiro com Deus, você passou por muita coisa, não foi? Muito, filho. Passei, também fiz passar, né? Como te disse, eu me envolvi com as coisas muito cedo no Rio de Janeiro. E uma coisa, como a palavra diz, né? Uma coisa vai puxando a outra, um pecado vai puxando o outro. E acabei tendo uma vida muito intensa, né? A noite era o meu quintal, né? Era o que eu vivia, que eu respirava ali, né? E tudo que era ruim me atraía, né, cara? Cada vez você vai se afundando mais, você vai se tornando alguém mais perigoso para a sociedade, né? Traz mais sofrimento, não só para você, mas para aqueles que te amam. E nesse caminho foi um caminho doloroso demais, né? E os anos foram se passando, alguns amigos foram, outros ficaram, outros laços foram cortados e foi um tempo de muito sofrimento, né? Para mim, para minha mãe, ela cada vez mais ali na igreja orando, eu cada vez mais no mundo, né? E me afastando mais das coisas de Deus. Na verdade, eu tinha uma rebeldia total e completa contra Deus, né? Ainda que como muita gente fala que eu respeitava e temia a Deus, era apenas palavras, né? Eu era o avesso de tudo que representa a santidade, né? E nesse tempo, até o meu encontro com Deus foi um tempo muito doloroso, muito doloroso. Para minha mãe, para mim, para o meu pai, para minha irmã. Um tempo que eu me entreguei mesmo ao mundo e como se não houvesse retorno, sabe? Foi um tempo que demorou, foi bem doloroso. Me diz uma coisa, porque tem muitas mães e pais que eles acabam até perdendo a esperança. Diz só pra mim aí, pro pessoal, quanto tempo, desde que minha avó se converteu e começou a orar pela sua vida, porque isso foi importante na nossa história, Rapaz, quanto tempo levou até chegar o devido momento, o gracioso momento dessa conversão? Porque a gente sabe que a oração de uma mãe pode muito ser... Foram muitos anos, Lucas, muitos anos. Eu creio que na minha adolescência eu já lembro quando minha mãe me via ali, eu e meus amigos já envolvidos com baile funk e tal, né? Às vezes chegava machucado e às vezes a roupa suja de sangue, dos embates, né, e tal, e às vezes eu tentava esconder, minha mãe achava minha camisa suja e tal, e foram muitos anos. Eu creio que da minha adolescência ali, minha mãe já orava, né, tentava, às vezes ela tentava levar um colega meu pra igreja, e tinha um meu que ia às vezes que era para agradar minha mãe, para tentar me trazer, né? Mas foram mais de 20 anos, Lucas. Mais de 20 anos, orando ali. Muita gente desiste. Muita gente. Na verdade, até eu já tinha desistido de mim mesmo, né, cara? Eu tava bem entregue ao mundo mesmo, convicto, e muitas vezes minha mãe falava, eu falava, mãe, eu gosto de viver assim, esse é o meu mundo, é o que eu escolhi para mim, entendeu? E
e desiste e tal. E ela sempre falava, não, tu vai ser profeta, filho, tu vai ser profeta ali, sempre falando isso pra mim. Eu falava, mãe, não tem mais jeito não, desiste e tal. E ali foi ela sofrendo, né, cara? Ela ia pra igreja, eu na rua, ela chegava de manhã, numa vigília, eu chegava virada, às vezes, de uma comunidade. E foi muito tempo, velho. Ela nunca desistiu, né, velho? Até quando eu desisti, eu acho que ela nunca desistiu. Eu acho, não, tenho certeza que ela nunca desistiu. Ela sempre acreditou que Deus ouvia as orações dela, né? No momento certo, ela sempre dizia que eu ia ser pastor, que eu ia ser profeta e tal. Eu não acreditava muito, na verdade, nunca acreditei, né? Mas ela tinha razão. Agora me responde uma coisa, só antes da gente passar para o próximo tópico. Creio que é importante alguns pais ouvirem isso. O que que você acha da liberdade excessiva que você tinha quando era jovem? Você acha que isso pode ter te prejudicado de alguma forma? Você acha que o fato de pensarem, os pais às vezes pensam, não, é jovem, jovem gosta de fazer isso mesmo, e sai, e faz besteira, né? Depois melhora. Você acha que esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa pode ter te influenciado a desandar mais do que necessário? O que que você acha que faltou aí na sua juventude para fazer alguma diferença real na sua vida? Lucas, eu acho que não, meu filho. Eu acho que não há uma receita de bolo, né? Nem prender e nem soltar resolve. Porque eu tive amigos que foram presos mesmo pela mãe. A gente chegava a discriminar, né? Porque eram presos demais. E quando esses jovens foram para o quartel, eles precisaram sair para servir o exército. E eles seguiram caminhos muito tortuosos, se envolveram com drogas, bebidas. Então, não adiantou os pais prenderem, né? Minha mãe era cristã já, meu pai não. Então a gente tem muito pai como parâmetro. Porém, eu também não posso jogar uma culpa em cima dos meus pais, nem do meu pai, né? Porque ele não conhecia Jesus, né? Seria injusto da minha parte, covarde. Então não há uma receita, nem prender nem soltar, né? Eu acho que o caminho é ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. E o caminho é em Cristo. Então, quando ele crescer, ele não se desviará nem para a esquerda, nem para a direita. Então, acho que um pai ou uma mãe que já conhece a palavra de Deus, eles devem preparar o seu filho para o mundo. Não prendê-los, não dar tanta liberdade, mas prepará-los para um mundo dentro da palavra de Deus. Esse é o caminho, filho. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos passar para o próximo tópico. Me fala do seu primeiro encontro real com Jesus. Como foi? Onde você estava? O que foi que aconteceu? Como está seu coração? Me dê detalhes aí desse momento que o pessoal gosta de ouvir bastante. Esse foi um momento muito marcante na minha vida, assim, né, Lucas? Eu vinha, como eu te falei, eu tive uma vida muito promíscua, né, muito louca, né, uma adrenalina e chegou um ponto, eu já adulto, já casado, que existia um vazio muito grande no meu coração, uma tristeza muito grande, né, e eu queria algo diferente para minha vida, mas o mundo me atraía mais, né, só que meu coração já não encontrava mais alegria nessas coisas. E uma certa vez eu estava numa festa dessas daqui da Bahia, né, tradicional, festa junina, e fui pro sítio. Você ainda era pequeno, menor, eu, tua mãe e tudo. E ali a gente sempre, todo ano eu ia. Sua mãe já era crente, não bebia, mas eram as irmãs dela, né? E eu bebia, estava ali com meus cunhados e ela ia com a gente ali para estar junto com a família e tal. E ali a gente passava 2, 3 dias bebendo, eu e meus cunhados. Só que dessa vez, esse ano, depois do primeiro dia, eu acordei de manhã e senti um vazio muito grande no meu coração, né? Como eu nunca tinha sentido antes. E quando eu acordei pela manhã, primeiro que todo mundo, eu fui para a beirada da piscina, no sítio, na roça, como chama aqui, né? E ali eu orei para Deus, né, cara? Eu falei assim, poxa, eu tive na minha mente, como eu te falei, eu tive uma infância tão bacana, velho. Fui tão feliz, sabe? Me diverti, pratiquei esporte na escola, namorei, né? Fui um jovem influente, assim, na minha idade, né, cara? Sempre tive à frente das coisas na escola e tudo. E depois a minha vida, ela tomou um rumo que foi um rumo triste, né, cara? Foi um rumo que eu falei, pô, o que eu fiz com a minha vida? Eu tinha tanto potencial para ter feito tanta coisa, para ter sido tanta coisa, sabe?
Eu era uma pessoa que sempre liderei pessoas desde muito novo, né? Eu sempre inspirei pessoas assim, jovens comigo, colegas. Sempre fui muito criativo. E eu parei e pensei nisso tudo. Falei, Deus, eu joguei minha vida fora, cara, sabe? Eu podia ter feito qualquer coisa na vida, cara. E nessa manhã eu orei pra Deus. Eu falei, se é isso que se resume a minha vida, o Senhor me mata. Eu não aguentava mais, né, velho? E quando já não tinha morrido mesmo, eu acho que seria um pouco difícil depois que tudo que eu passei, eu morrer. Então eu pedi a Deus para me levar, né? Eu falei, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata logo, porque eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais viver dessa forma. E depois dessa oração, eu não sabia orar direito. Conversei com Deus pela manhã, eu senti algo diferente ali. E naquele mesmo dia eu não fiquei mais na roça. No outro dia eu senti algo no meu coração. Algo diferente estava acontecendo no meu coração ali, naquela minha humilhação ali para Deus. E na minha sinceridade eu chamei minha esposa, tua mãe, né? Ela te chamou e falei que queria ir embora. Ela não questionou nem nada. Falei que queria ir embora. E ela já estava jejuando, eu não sabia, orando por minha vida ali. Simplesmente nós pegamos as coisas e fomos para casa. E eu não fiquei mais na festa. E ali Deus ali, ele começou a transformar a minha história, né, cara? E por muito tempo eu dava esse testemunho e dizia que ali Deus me mudou, né? Eu sempre falava, me muda ou me mate. Eu sempre falava, ali Deus me mudou. Naquele momento Deus começou a me mudar. Só que eu estava errado. Né? Depois de alguns anos servindo a Deus, eu estava tomando banho para passar a virada de ano na igreja. E as viradas de ano minhas sempre eram muito loucas. Começava muito cedo na loucura, bebida, drogas, muitas coisas. Então, naquele dia, eu agradecendo a Deus no banheiro, eu lembrei dessa oração, né? Eu tava tomando banho para me arrumar para ir para a igreja, muito feliz que eu ia passar na igreja e tal. Eu lembrei dessa minha oração com Deus. Eu falei, poxa, Senhor, quando eu orei ali aquela oração, aí o Espírito Santo me falou, você está enganado. Eu nunca te mudei, ali eu te matei. Então, ali foi uma revelação muito profunda no meu coração, que eu sempre falava, Deus me mudou ali, mas Ele não me mudou. Ali Ele me matou, eu vi a minha oração, né? Amém. Ele matou o velho homem ali. Eu tive uma das mais belas revelações da minha vida cristã. E tomando banho, Deus falou, eu não te mudei, eu te matei naquele dia. E ali começou a minha história com Cristo, né? Ali tudo mudou. Depois daquele dia, tudo mudou. Quer dizer que a experiência foi no meio de um dia de festa, né? Dia de festa mundana, né? Depois de um dia de muita bebedeira. Deus procura um coração sincero e um coração com dor, né? Ali eu senti a dor do meu coração, né? Havia uma promessa, havia uma mãe que orava e já uma esposa também que orava. Sua mãe, minha esposa, ela se converteu através da minha mãe também, que apresentou Jesus no Rio de Janeiro. E havia ali agora uma mãe e uma esposa que orava, né? Por um homem perdido. E acho que Deus só esperava o meu joelho se dobrar e me humilhar diante dele e falar que eu, né, para ele que eu nada podia mais e que a minha vida não tinha valor. E acho que eu tenho certeza. Ali ele ouviu a minha oração e me matou, novo homem nasceu naquela manhã. Ali eu nunca mais bebi. Deus já tirou aquilo que me trazia logo pro mundo, que era a bebida, né? Que me trazia outras coisas. E Deus, depois daquele dia ali, eu nunca mais bebi. E a minha história começou a mudar ali, cara. Ali tudo mudou. Antes um miserável arrependido. Que sabe que tá errado, reconhece seu pecado, do que um homem que se acha bom, né? Verdade, meu filho. É assim que Deus trabalha. Verdade. Quando você teve esse momento de conversão, né? Começou um processo aí, né? Interessante. O que Deus foi te mostrando no meio desse processo? Assim, o que Deus foi te mostrando com relação à vida, ao evangelho? O que você começou a ver depois desse momento aí que você parou de beber, de sair? Como é que Deus foi trabalhando aí na sua vida? Rapaz, a primeira coisa que aconteceu foi um estado de alegria muito grande, velho. Foi? Eu fiquei muito feliz porque eu não bebia mais, não usava mais drogas, não fazia mais nada. Né? Minha esposa estava feliz, você era mais novo, seu olhar estava mudando ali. E um estado de alegria muito grande que eu nunca tinha sentido. Então eu comecei a buscar a Deus de uma forma assim muito profunda. Né? Eu louvava, trabalhava colocando louvor, eu não queria perder aquilo. Eu não queria me afastar daquela situação que eu estava vivendo. E cada dia era uma vitória, né? Cada dia eu me aproximava mais de Deus e eu sentia mais alegria de viver.
uma alegria que eu nunca tinha sentido antes, né? Eu tinha muitos prazeres na vida, momentâneos, mas eu nunca tinha sentido aquele estado de alegria. E aquilo foi fenomenal, né, cara? Eu comecei a me aprofundar mais e ler, comecei a comprar livros, frequentar a igreja que minha esposa frequentava na época. Comecei a ir para a igreja, comecei a me envolver na pequena igreja na rua que eu morava, comecei a me envolver também na igreja, né? E ali eu falei, rapaz, eu sempre vivi uma vida, como eu disse, de muita adrenalina, né? Eu sempre fui um cara de estar envolvido em tudo. Então, eu comecei a me envolver com as coisas ali da pequena igreja, ali, buscar, comecei a comprar livros para ler. Eu queria saber o que eu estava crendo, né? Quem era aquele Deus que eu estava crendo, né? E eu tinha um medo de me tornar um religioso, assim, né? De aquele cara que vai para a igreja e senta ali e tal. Eu sabia que eu não ia suportar pela vida que eu tive, regressa. A minha vida foi muito agitada a vida toda. Eu não conseguiria ter uma vida pacata. Eu acho que tem a ver com a minha personalidade também, né? Porque Deus, ele muda o caráter, mas ele mantém, como os apóstolos, né? Até na escrita da Bíblia, ele mantém as características de cada um, né? A sua cultura, né? Da sua educação, contexto social. E eu tinha essa característica, né? De ser um cara de estar à frente. Então eu tinha medo de aquilo ali passar, né? De eu desanimar depois, né? Então eu comecei a orar na casa que eu morava. A gente morava antes, eu ia para o quintal todos os dias, me ajoelhava e orava a Deus. Falei, Senhor, eu sempre orava assim, Deus, eu não vou suportar. Se eu tiver uma vida comum de igreja, eu não vou suportar essa vida. Né? Eu falava, se tem uma luta entre o bem e o mal, me coloca no jogo. Eu sempre orava assim para Deus. Eu não sabia orar muito, né? Nem tinha. Mas eu sempre orava, Senhor, me coloca no jogo. Se há um jogo entre o bem e o mal, a luta, eu quero estar no jogo. Eu quero estar no jogo. Não me deixa no banco numa igreja que eu não vou suportar. Me coloca em alguma coisa para fazer, né? E, mais uma vez, Deus ouviu minha oração, né? Rapaz. Ele ouviu minha oração, me colocou no jogo mesmo. E, às vezes, quando eu penso nos dias de cansaço, quando eu penso em sair, ele manda eu colocar o colete e aquecer para entrar no jogo de novo. Então, são duas orações que Deus ouviu. Né? Então, cuidado com o que você ora, que se você orar de coração, Deus ouve, viu? E se ele responder, esteja preparado. Olha aí, rapaz. E foi assim, cara. Quando você teve sua experiência com Deus, nessa caminhada, você imaginava que você ia ter algum chamado, algum papel específico dentro da igreja? Rapaz, não. Eu nem entendia disso, na verdade, né? Uhum. De chamado, de ministério, não entendia nada disso, né, cara? Eu queria estar ali. Mas não entendia nada disso, de chamado, de ministério. Eu só queria estar envolvido no jogo, né? Eu queria fazer alguma coisa. E aí foi acontecendo, eu mudei para outra igreja depois, né? Em busca de mais conhecimento, né? Queria entender mais, conhecer mais de Deus, né? E ali as coisas foram acontecendo, né, cara? As coisas foram acontecendo, né? Eu comecei a me envolver nessa outra igreja, buscar mais conhecimento. E é ali que eu fui entender mais dessas coisas, de mistério, de chamado. O conhecimento é importante, né? Com certeza. Quando a gente não busca o conhecimento mais profundo em Deus, a gente acaba ficando esse crente aí de bancos. Com certeza. Né? Creio para entender, entendo para crer. Agostinho de Hipona. Essa frase é marcante para mim. Eu lembro que assim que você se converteu, teve um ano, que foi o ano de 2020, se eu não me engano, da pandemia. Da pandemia, foi. E aí, meus avós, eles não voltaram para o Rio de Janeiro, que eles estavam passeando lá aqui na cidade. E aí eles ficaram presos, bastante tempo lá com a gente, né? Porque não podiam sair. Não foram viajar, não puderam viajar. E aí a gente começou a fazer cultos em casa. As celas, né? Todos os dias. Eu, inclusive, achava muito chato. Eu não tinha me convertido ainda, né? E eu pegando fogo ali. E eu achava um saco. Só que... eu vou chegar à pergunta. Só que uma coisa muito interessante é que eu sempre achei chato tudo relacionado à igreja. Eu tinha aquele famoso respeito que a pessoa do mundo tem, mas é um falso respeito, um falso temor. E eu sempre achei chato quando minha mãe falava de Deus pra mim. Eu achava como se fosse uma cobrança. Meio que quebrava o meu clima, né? Entendi. Mas foi engraçado quando meu pai começou a pregar em casa, nessa célula, começou a despertar muito interesse em mim. Amém. Né? Foi quase sobrenatural, porque começava a falar de coisas que começou a despertar
poxa, realmente é assim, que coisa interessante, em Gênesis era assim mesmo. Amém. E o que Jesus falava aqui, que ensinamento é esse? O que foi que despertou você para começar a fazer essa célula em casa? Porque eu lembro que foi assim, de uma hora para outra, né? Rapaz, foi o amor que eu tava, né, por Deus ali, a gratidão, né, e eu queria ungir os umbrais da minha casa também, né, porque o anjo da morte estava ceifando na terra toda e eu cria, né, como creio até hoje, que o meu Deus, ele protege o seu povo, se ele quiser, né, então eu fiz da minha casa uma igreja. Eu não podia ir para a igreja, mas eu fiz da minha casa uma igreja ali, né? A gente ficou sem ir para a igreja bastante tempo, porque não Tava abrindo, fechada né? a igreja e eu fiz da minha casa uma igreja, né? Eu não deixei a igreja morrer ali e orava e pregava para os meus pais ali, você, Me deu frutos. minha esposa, meus pais não adoeceram, todo esse tempo ficaram ali. E foi a igreja, era a nossa igreja, a gente ceava depois, né? A gente lanchava, a gente lia a palavra, a gente cantava louvor, a gente fazia um culto ali, A melhor ceia depois da célula era a pizza, que a gente pedia, a pizza ainda estava entregando, né? Verdade. E a gente tem que ter essa consciência. Se um dia fechar a igreja, ninguém pode fechar nossas casas. Ninguém pode né? parar a igreja, né? Ninguém pode parar a igreja. É um testemunho interessante, eu vou falar da minha parte agora, porque as pessoas não consideram isso. Muitas pessoas terceirizam, né, o cuidar dos filhos e o pregar o evangelho para os filhos, para pastores, para líderes de jovens na igreja. Né? Eu sempre digo que uma coisa que mudou minha vida mesmo, que fez diferença para mim no evangelho, foi a sua conversão. Né? Amém, meu filho. Porque houve muita coisa mudando dentro de casa. Eu senti algo diferente mesmo quando você falar de Jesus dentro de casa. Amém. E foi assim, foi uma grande engrenagem motora abaixo do Espírito Santo, obviamente, que movimentou toda a nossa família, né? Amém, filho. Não só a importância de uma família em Cristo, orando pelo filho, começou com minha avó orando por você, depois minha mãe, depois vocês dois juntos, fizeram toda a diferença em mim. Foi quebrado um ciclo, né, cara? Um ciclo de maldição. E principalmente a imagem de um pai dentro de casa, um pai cristão que busca pela sua família, que busca pelo seu filho. Que diferença que faz, né? Verdade, filho. Você pode falar um pouquinho a respeito disso pra gente? Da questão da paternidade de um pai, né? Um pai que é um sacerdote dentro de casa, a diferença que faz? Com certeza. É como sempre digo, né, meu filho? Não há uma receita pronta que tende a dar certo. Quer dizer, que vá dar certo, mas tende a dar certo, né? Quando o pai ele é um exemplo para os filhos, né? Nós sabemos que os filhos eles escutam até o que nós falamos, mas eles costumam copiar, né? Um pai, principalmente se for um pai conduzido pelo Espírito Santo, que seja um homem íntegro, que respeita, que mantenha o respeito e que o filho veja a melhora gradual daquele pai, né? Uma transformação dentro de casa, como o pai conduzindo seus filhos. Isso faz toda a importância, porque os filhos acabam refletindo muito dos pais, e principalmente dentro da igreja. Se você tem um pai que ele é pouco compromissado com a igreja, provavelmente o filho vai ser igual. Provavelmente, a não ser que ele seja discipulado por outra pessoa. E o discipulado ele tem que começar dentro de casa. O maior discipulado de um cristão, de um pai cristão, ele é seus filhos, é o pai discipular seus filhos. Só que nós temos pais hoje que são biblicamente preguiçosos, que não estudam, que são religiosos de templo, né? E os filhos se tornam iguais. Eu sei porque eu vivo isso, pastoreio os jovens e vejo muito isso acontecer. Quando você tem pais comprometidos, seus filhos tendem a ser parecidos com você no reino, né? Se você tem um pai em chamas, seus filhos vão arder. Se você tem um pai morno, seu filho vai ser morno. Você vê por Heitor, nosso filho, teu irmão, meu filho mais novo, né? Hoje nós conversávamos no carro, fazendo perguntas bíblicas e tal. É certo que vai acontecer com ele? Não sei. Mas o meu papel, ao meu coração, ele está em paz, né? Porque eu procuro discipular o meu filho antes da igreja. Eu sou o discipulador dele, eu sou o pastor dele. Se alguém vai preparar o caminho para você e para ele, esse alguém sou eu. Amém. A não ser que Deus amanhã coloque alguém no seu caminho para te discipular, também não tem problema se for um homem de Deus. Mas até então eu sou o discipulador dos meus filhos, eu sou o pastor dos meus filhos. E como você falou, isso impacta dentro da casa, isso impacta a vida dos meus filhos. Sabe, se eu tenho filhos que eles olham e falam, meu pai vive por isso. Meu pai vive pelo que fala, ele ama esse Jesus, ele ama o que fala, né? Ele tem paixão quando fala de Cristo.
os seus filhos vão herdar isso de você. Provavelmente, cara. Provavelmente. E não é que nossos pais vão ser perfeitos, né? Claro. Mesmo sendo cristãos. Claro. Mas quando há uma sinceridade verdadeira naquilo que ele faz para Deus, é o tipo de coisa que arrasta, né? Com certeza, meu filho, com certeza. Eu sempre falo, eu tenho muitos defeitos, cara. Eu falo, você sabe disso. E principalmente você conhece melhor do que ninguém. Você e tua mãe, eu tenho muitos defeitos. Mas eu luto contra os meus pecados. Os defeitos eu deixo para depois. Mas eu preciso lutar contra os meus pecados. Você conhece minhas virtudes, conhece meus defeitos também. Sabe? Então, essa claridade para os filhos, né? Essa transparência para os filhos. Isso, se você for um homem de Deus, isso é muito importante. Isso vai trazer um ensinamento profundo para os seus filhos. Vai, pô, meu pai tem defeitos e tal, meu pai tinha defeitos, mas pô, meu pai era um homem sincero com Deus. Meu pai era um homem que amava a Deus, amava a igreja, buscava a santidade, né? Buscava melhorar aquilo que precisava, né? Então é o caminho. Esse é o caminho. Olha só, eu vou fazer uma pergunta agora. Eu vou fazer um comentário, uma pergunta. Eu quero que você responda para a câmera, porque eu quero que os pais que assistirem esse vídeo e os jovens também ouçam bem isso. Uma coisa que me deixa muito triste é os pais que deixam os filhos à lá vão ter. Deixam os filhos escolherem se vão para a igreja ou não. E isso o pai crente. Porque o pai do mundo a gente não pode exigir, porque há uma ignorância. Claro. Mas pais que congregam numa igreja e deixam simplesmente o filho escolher se ele quer ir para a igreja ou não. Isso o filho de menor, sob a tutela dele, um pai que paga as contas e cuida. E simplesmente se o filho fala, não quero ir para a igreja, ele não vai. Por que isso me chateia? Porque eu lembro que antes de me converter, vocês dois me forçavam a ir para a igreja. Eu achava qualquer coisa do mundo, era um saco. Com certeza. Minha mãe não deixava usar uma camisa que eu lembro que tinha uma caveira. Isso mesmo. Não que influencia algo, mas ela se incomodava com isso, ela não deixava, eu achava um saco. Ela reclamava que eu sentava despojado nos bancos e eu realmente odiava essa palavra que eu vou usar. Eu odiava ir para a igreja, odiava tudo aquilo. Mas vocês me obrigavam a ir. E quando eu ia, eu ouvia a palavra de Deus. Quando eu ia, eu via outros jovens ouvindo a palavra de Deus e vivendo uma vida diferente da minha. E aquilo começou a despertar interesse no meu coração. A palavra começou a entrar como uma flecha. Aos poucos, não foi da noite para o dia, mas chegou um momento que Deus me pegou. E eu coloco também na lista de que isso foi uma das coisas mais importantes para mim. Amém. Porque se eu não tivesse sido carregado para a igreja contra a minha vontade, né, eu não ia ter contato, ou talvez demorasse de ter contato com esse Deus e com uma coisa tão maravilhosa que é a igreja e a comunhão. Verdade. E tem muitos pais que não deixam o filho, negligenciam o seu filho, né? Verdade, filho. E isso me deixa muito triste. O que é que você pode dizer para esses pais? O que é que você pode falar a respeito disso? Pode falar aqui para a câmera. Na verdade, cara, como você falou, te levava à força, né? A força no bom sentido, sem violência. Mas você estava debaixo da minha tutela, então hoje você é casado, mas naquela época, então eu levava e falava com Deus, Deus, eu estou trazendo, Senhor. Eu prego dentro de casa, aqui a palavra está sendo pegada, minha consciência estava em paz. Se você não seguisse o caminho do Senhor, eu estava com a minha consciência em paz, Lucas, sabe? Porque amanhã ou mais tarde eu não ia me arrepender de não te levar para a igreja e fazer as suas vontades. Eu acho que os pais devem parar de negligenciar e mimar seus filhos. Porque, sabe o que eu vejo, Lucas? Pais que priorizam, pais crentes que priorizam outras coisas e não a igreja. A verdade é essa. São pais que são religiosos. Sabe por que eu falo isso, Lucas? Porque eu tenho certeza que nenhum desses pais deixa o filho faltar à escola ou uma faculdade. Eu não quero ir para a faculdade. Tá, meu filho, fica em casa. Não acontece. Não acontece. Sabe por quê? Porque esses pais priorizam a educação secular. Eles estão, exatamente, eles estão priorizando a formação dos filhos. Mas a igreja é segundo plano. A palavra de Deus é segundo plano. Então, o recado que eu posso dar para os pais, Lucas, é que eles estejam preparados também para arcar com as consequências, né? Amanhã, quando tiver um filho frio na presença de Deus, ou um filho que não ame a Deus, ou que não ame a igreja, ou que não seja apaixonado pela igreja, que ele não carregue essa culpa, né? Porque a responsabilidade da educação de um filho é do pai. Lá em Números, se eu não me engano, fala, ensina o filho no caminho, sentado na sala, né? Ensina o filho o caminho que deve andar para ele não se desviar. Então, os filhos são responsabilidade dos pais.
Deus dá filhos para pais educarem. Quando eles casarem, um novo ciclo começa e não termina. Mas até então, os pais têm total responsabilidade sobre a educação e sobre a educação cristã dos seus filhos. Mas, para isso, precisam priorizar, coisa que os pais não estão fazendo. Verdade. Infelizmente, a É gente o que a gente mais vê, né? é o que a gente mais vê. Sou pastor de jovens, né? Sou pastor de jovens, isso aí disso, né? Dou aula para jovens, sou pastor de jovens. E é o que a gente vê, infelizmente. Né? Eu, pelos meus filhos, eu fiz a minha parte, mas cada um faz a sua, né? A verdade é essa, cara. Me diz uma coisa. Eu lembro que no início, na sua busca, né, teve um momento que você falou que não queria ser pastor. Você preferia até ser missionário. Você nem queria ser chamado de pastor, porque para você era uma coisa pejorativa, né? Porque a gente acaba vendo muitas coisas erradas de pessoas que carregam esse título falsamente. Né? E como foi essa mudança? Como é que foi essa escalação, né? Dessa mudança de mente até chegar esse momento de ser pastor? Rapaz, eu acho que aconteceu comigo, eu tenho certeza, como acontece com todo pastor mesmo, pastor chamado, não pastor de título, né? Pastor de função, pastor que tem um ministério dado por Deus, né? Porque nem todo que tem o título de pastor é um pastor levantado por Deus, né? Principalmente no mundo de hoje. E como você disse, na verdade eu queria estar no jogo. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi evangelismo no sertão, na Bahia, né? Eu fui para essa igreja nova, o pastor me deu uma função, né, de missões, conduzir alguns jovens à missão, e nós começamos a fazer evangelismo no sertão. E eu queria, ali eu me identifiquei com aquilo, né? Eu queria mostrar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido, falar para as pessoas daquilo que eu recebi de Deus, né? Desculpa. Só que quando eu vou para o seminário fazer teologia, as coisas começam a mudar um pouco. Como você disse, eu não queria ser pastor, achava muito pejorativo. Eu sempre imaginava aquele cara de terno e gravata, né, que a vida não condizia muito com o que pregava, em vista dos escândalos e tal. E eu não queria ser pastor e tinha muito orgulho de ser missionário. Só que no seminário as coisas começaram a mudar um pouco de figura, né? Depois do primeiro ano de seminário, muitos dos professores começaram a identificar, não só em mim, mas como em sua mãe, o casal pastoral, né? E alguns professores falavam, eu vejo em vocês um casal pastoral, não sei o quê, e aquilo me incomodava um pouco no começo, né? E depois meus próprios colegas de sala já começaram a ter a gente como pastores deles, né? E alguns já pastoreavam até congregações, né? E tinham vocês como pastores, como né? pastores, né, e tal, e... Desculpa, o resfriado hoje está difícil. E começaram a nos chamar de pastor, e eu pedia para não me chamar de pastor, até porque eu faço parte de uma convenção, né, e nós não levantamos pastores assim. Não é qualquer um que vira pastor, você tem que fazer teologia, ter a vocação. E assim foi acontecendo, e os anos se passando no seminário, e alguns pastores da minha igreja, da igreja que eu frequento hoje, que eu sou pastor, também começaram a identificar esse chamado pastoral. E aí eu comecei a aceitar um pouco mais, né? Eu já atendi algumas pessoas, né? Aconselhamentos e tal, e aquilo começou a despertar no meu coração. E geralmente o chamado pastoral, assim, as pessoas identificam primeiro do que você, né? Geralmente há uma recusa, né? E eu comecei a aceitar. Eu sempre falava para Deus, ó Senhor, eu não sei o que o Senhor quer para mim, mas eu estou aqui. Né? Eu não sei. Uma vez o meu pastor comentou comigo também, numa viagem que a gente estava, sobre algo na época de uma igreja. Eu falei, ó pastor, não sei nem qual é o meu chamado. Eu simplesmente me movimento. Eu queria me movimentar no reino, né? E ele falou assim, você está certo. E depois desse tempo foi essa identificação, as pessoas em volta. Eu comecei a aceitar, comecei a ter como líder já uma função pastoral, assim, né, dos jovens que lideravam em missões e tal, nos projetos sociais. E o meu próprio pastor, né, que para mim, como é um homem que eu tenho respeito e sei que tem um discernimento espiritual, é sério para levantar um pastor, né, ele não... É uma coisa muito séria na nossa igreja, você sabe disso, ele leva isso muito a sério. E ele identificou também em mim esse chamado, né? Pediu minha consagração.
E ali eu já aceitava também, já tarde já tinha me chamado para pastor local, já tinha terminado o seminário, mas ainda tinha o tempo probatório. Comecei a pastorear os jovens, depois ele pediu a minha ordenação junto à convenção, passei pelo concílio e estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Fala uma coisa para mim. Eu sempre vi a sua vocação, né, como um chamado apostólico. Apostólico qual sentido? De quem começa trabalhos, né, quem abre trabalhos, coloca os fundamentos de obras. Né, tanto que você começou aí o projeto da Escolinha dos 12, começou o Muay Thai com os jovens, o balé, tudo isso realmente do zero, né? Contando só com o apoio de Deus em primeiro lugar. Amém. Isso foi maravilhoso. É o mais importante, né? E você também, caso queira saber um pouco mais dos nossos projetos, a gente tem vários. Se quiser ser um colaborador também, pode entrar em contato com a gente, porque a gente precisa. Amém. E você começou esses projetos antes de ser pastor, como é que foi aí? Como é que surgiu esse negócio de começar projeto social? É o que eu te falei, eu queria cuidar de gente, né, cara? Eu queria pregar a palavra, eu queria apresentar Jesus. Diferença, né? Fazer a diferença, porque essa é a minha visão de igreja. Isso sempre foi muito claro no meu coração, desde a minha conversão. Né? Eu queria impactar o mundo, né? O mundo ao meu redor, até onde o meu mundo pode ser o meu bairro, pode ser literalmente o mundo, até onde Deus me permitir ir. Mas eu sempre tive essa consciência de que a igreja ela precisa impactar tudo que está em volta, tudo, fora do templo, toda a sociedade. Então eu fui para dentro, né, cara? No seminário a gente fez um projeto, eu e tua mãe, um projeto para apresentar no seminário, e daí a gente falou, por que a gente não bota em prática? Vamos orar, e começamos eu e ela, um containerzinho com pão e mortadela e suco, e hoje nós temos quase 60 crianças, e só no futebol, mas tinha uns 12 ou 15 no Muay Thai. A intenção é que cresça muito mais, né? Amém. Porque a minha visão sempre foi essa. Amém. A minha visão é impactar o mundo, é mudar o mundo através do evangelho e do amor de Cristo, né? Com certeza. E eu não perdi isso como pastor. Meu pastor falou que eu sou um pastor apostólico. E eu não perdi isso e nem quero perder. O dia que eu não puder mais, eu quero preparar pessoas para irem onde eu não posso ir. Essa energia que você tinha aí para viver a vida do mundo, né? Ela ainda é presente no bom sentido agora. Exato. Bastante enérgico. Às vezes eu fico pensando, rapaz, eu não tenho a energia do meu pai para fazer o que ele faz, porque se eu fosse fazer... Eu sou aquele tipo de pessoa, né? Eu ia fazer 3, 4 coisas de vez, minha cabeça fica maluca. Então você trouxe essa energia, né? Essa personalidade de liderança, de ir à frente, que você tinha no mundo. Né? Deus usou isso e você, na obra no fundo. Manteve essas características, né, cara? Do que eu fazia no mundo, toda aquela energia. Sua mãe sempre me fala isso, essa energia que você tem no mundo não é pro mundo, é pra Deus. E o carisma, né? Você sempre teve muito carisma para se relacionar, né? Graças a Deus. E tua mãe sempre falava, essa energia é pra você usar pra Deus, não é pro mundo, não é pro mundo e tal. Quando eu me converti, e parece que isso se intensificou, na verdade, né? Parece que se intensificou. Eu lembro muito de Paulo, quando Paulo fala, eu era judeu entre os meus, eu excedi muitos da minha idade, né? Então, eu lembro muito quando Paulo fala isso, ele era judeu dos judeus, mas quando Paulo se converte, ele intensifica a vida dele, cara. Ele viaja, ele planta igreja, ele sai pregando, não para, ele apanha, ele naufraga, e ele não para. Eu falo, poxa, que vida extraordinária, né? Eu não me espelhei nele, na verdade, mas quando eu li a história de Paulo depois de convertido, eu falei, poxa, cara, esse cara, ele não só manteve, né, aquela vida que ele tinha intensa como judeu, mas ele intensificou a vida dele, né? E graças a Deus, Deus manteve isso no meu coração. Porque às vezes eu conheço homens que eles foram muito enérgicos no mundo e depois da conversão, eles ficaram acuados dentro da igreja. Né? Acho que não conseguiram lidar bem com essa situação, né? Não sei se ficaram tímidos, mas não, comigo foi diferente, né? Quando Deus me chama, ele intensifica toda aquela energia, canaliza e eu jogo dentro do reino, né? A ponto de respirar isso quase 24 horas por dia, né, cara? Às vezes eu quero esquecer um pouco, mas a coisa me consome, sabe? É um misto de gratidão, de amor e vontade de avançar e por aí vai. Me diz uma coisa, o que você me diz desses homens que faziam e aconteciam no mundo, né? Realmente uma vida bem agitada, no mau sentido, e quando se convertem, se tornam homens dentro da igreja ociosos. Ou então até começam bem, mas depois acabam esmorecendo e se torna aquele negócio mais cotidiano de ir para a igreja, faz uma coisinha aqui, outra ali.
se tornam realmente ociosos de igreja, né? Aham. O que que você me diz sobre isso? Por que isso acontece? Na verdade, Lucas, eu acho que esses homens não tinham essas características verdadeiras. Eu acho que eles eram movidos ali talvez pelo álcool, talvez por outra coisa, Pelo né? momento. Pelo momento, mas não era uma característica verdadeira dele, né? Porque eu não consigo imaginar um homem enérgico no mundo e quando ele conhece a Deus e tem essa graça e tem um mundo nas mãos como o púlpito para fazer a obra de Deus, ele se contentar em ficar sentado dentro da igreja, ou ele não teve um verdadeiro encontro com Jesus, ou toda aquela energia do mundo não vinha dele, vinha de outras coisas, né? Porque homens que vieram do mundo, eu conheço outros, poucos, né? E vieram do mundão mesmo, que tiveram uma história tão suja quanto a minha e que se converteram e são completamente apaixonados por Jesus, né? E mudaram o mundo aí, estão mudando o mundo até hoje, plantando igrejas. Então, é uma sensação, é como se você tivesse, Lucas, eu falei no outro dia com tua mãe, é como se eu estivesse morto. Eu vejo a minha vida assim. Eu estava num leito de UTI, respirando por aparelho, sabe, pronto para morrer ali, sem esperança. E então Jesus chega no leito da minha cama, ali no meu leito, ali do lado, e fala assim: ó, eu vou lhe dar uma nova chance, tu não vai morrer hoje. Eu vou lhe dar uma chance para você começar de novo. Sabe, eu vejo a minha vida dessa forma. Então, como se Jesus falasse: ó, vou te curar agora, vou te dar uma nova vida, você ia morrer. Então eu pego essa vida e abraço, cara, sabe, com unhas e dentes e vivo por isso, sabe, eu Vive tava o máximo morto, que ela pode eu vou oferecer. desfrutar e vou sugar dessa vida até eu tiver forças, porque foi isso que aconteceu comigo, eu tô morto, de uma hora para outra eu tô vivo, meu coração tá em chamas para pregar o evangelho, para fazer tudo, então eu vou aproveitar cada momento que eu puder dessa vida, cara. Não, não tenho interesse mais em quase nada, sabe? Eu vivo porque eu preciso viver uma vida social de trabalho, mas se eu pudesse dedicar minha vida toda à obra, sem ter que trabalhar, só trabalhar para Deus e pregar e fazer o que tivesse que fazer, era o que eu faria na vida, cara. Porque me consome, Coisa boa, né? me Às vezes consome. até nem quer, mas É não mais tem forte do como. que eu. Às vezes eu desanimo num dia e fico 364 animados de novo. É meio cansativo, mas não vem de mim, isso vem de Deus, né? Então eu preciso aceitar. Eu sei que vem o Espírito para mim. Eu achava no começo da minha caminhada que isso vinha de mim para Deus, mas na verdade eu sei que vem do Espírito. Não sei porquê é assim, não sei porquê é comigo, é assim Deus, é assim o Espírito Santo, mas é o que é o ar que eu respiro, é isso, cara, Amém. que eu tenho. E agora, só para a gente finalizar, me diz aí qual é a expectativas para o futuro, de planos, projetos. Dá um spoiler aí pra gente Rapaz, do que tem para o futuro. cara, poxa, Luca, minha cabeça é um turbilhão de criatividade pra Deus, né, cara? Cara, eu quero fazer muita coisa, irmão. Quero plantar a igreja, quero abrir novos projetos, eu quero ajudar jovens a encontrar um caminho, eu quero pregar a palavra, que o meu chamado, a pregação é muito forte, né? Eu amo pregar a palavra, mas eu amo tudo de Deus, esse é o problema, eu amo fazer tudo. Então, a pregação da palavra ela é muito forte no meu coração, mas eu amo vidas, eu amo estar com pessoas, sabe? Eu quero transformar a vida de muitos jovens, acredito muito na juventude, sou pastor de jovens, né? A vida acabou me levando para esse caminho, não escolhi também, mas eu creio que a energia toda hoje está nos jovens mais do que nos mais velhos. E só precisamos ter cuidado como discipulá-los, né, para não se tornarem jovens só emocionados, né? Esse é um grande problema também, a gente não saber como direcionar essa arma que a gente tem na mão, essas flechas que são jovens, precisam ser bem direcionadas, né, bem lançadas. Esse é um grande desafio. Mas eu tenho muitos planos, cara, muitos planos. Eu quero formar pastores, discipular jovens missionários, eu quero enviar, eu quero que Deus me dê recursos para enviar jovens, sabe, para preparar jovens. Eu quero ganhar o mundo, cara. Se Deus me permitir, não sei até onde Ele vai me permitir chegar, mas até onde Ele me permitir, eu vou estar lá. Ou Esse é o como meu dizem de sonho. Paulo, virar o mundo de cabeça para baixo, né? É isso, essa é a minha intenção. Confunde o mundo.
Se Deus me permitir, eu farei grandes coisas. Se Ele não me permitir também, eu já sou grato por tudo que Ele me permitiu fazer até aqui. Sou muito feliz com isso tudo. Amém. Coisa boa. E se você, meu irmão, minha irmã, quiser me ver mais vezes aqui entrevistando o pastor Alex, a pastora Luciana e outras pessoas, escreve aí no comentário. Não se esqueça, nós do Missão 12 precisamos de muita ajuda, de mão de obra, de auxílio, de ofertas, o que você puder fazer para o reino. Os campos estão brancos e nós precisamos crer, contamos com você. Amém?